aconteceu comigo mesmo, que aconteceu com o Galdurei, né? Tem que falar, tem que fechar. E eu fui para ontem à noite, tentei, né? Atrapalhei um pouco o som do Gessé, fiquei com a luz acesa lá no alojamento, esperando um pouquinho, dando uma meditada. Falei, qual é a direção, senhor? Fazendo um fechamento de tudo que foi dito aqui nas mensagens. Estou pensando aí, isso, Nicole, você pensou, né, Nicole? Tentando fazer um fechamento de tudo que Deus falou conosco, né? O tema é abrangente, o tema nos leva por várias direções, mas fecha em uma só, né? Então, para fechar tudo, conectar com Deus. Eu usei um pedaço da direção lá na mensagem de domingo, né? E citei um exemplo fiz tipo uma ilustração de um aparelho de som. Você pega um aparelho de som com a capacidade X de voltagem, né? Aí você liga, tem que ligar na voltagem certa para ele funcionar. O aparelho sem a voltagem, sem a força, não é nada, né? Não vai servir para nada. Ele fica encostado lá. Quando você liga, ele cria vida. Ele começa a exercer a função da qual ele foi feito ou foi determinado. Mas se você coloca ele em outra fonte, ele pode queimar, estragar, né? Se perder, né? Tiver com 110 e coloca no 220, já era, pegou fogo, não vai funcionar. E se você pega a extensão dele, racha no meio e enfia numa tomada e numa outra, pode até funcionar, mas funciona sem a força devida, sem a capacidade. Ou seja, ele deixa de ter a função da qual ele foi feito. E assim somos nós, né? Aí foi ministrado isso. O pastor, se eu não me engano, o pastor Marcos falou, se nós, o que está conectado em Deus não pode estar conectado no mundo. Não existe, né? E a palavra diz que é impossível sair de uma fonte dois tipos de água. É possível? Não, é impossível, a palavra está dizendo, né? Então a gente vê uma direção de santificação, uma direção onde Deus quer trabalhar conosco para uma finalidade. Deus precisa de você? Deus precisa ou não? Não precisa de você? Ele tem capacidade para fazer tudo, mas ele dá o privilégio para a gente. E se eu falar que Deus precisa de você? Deus não depende de você, é diferente. Se eu falar Deus depende de você? Não, mas Deus precisa de você. Quer ver um exemplo? Como salvarão se não há quem? Crê. Deus não precisa de você? Como a palavra? Aí a gente fala, mas se eu não fazer, outro faz. Às vezes a gente pensa assim, Deus não precisa de mim, mas Deus precisa de você. Você é peça principal no reino de Deus aqui na terra. Então esse negócio, Deus não precisa de mim, precisa. Deus não depende de você para nada. Deus não depende do homem para nada. Deus não depende porque Ele é suficiente. Ele é tudo, não é isso? Mas Deus precisa disso, que a gente tem que pensar, quebrar, porque a gente pensa. Eu pensava que Deus não precisava de mim. Sabe o que eu falava? Eu só vou para a igreja, e minha mãe pregava para mim desde pequeno. E eu falava, eu só vou para a igreja quando eu estiver bem velhinho. Vou aproveitar tudo desse mundo. A hora que eu estiver capengando, eu vou para a igreja. Com 22 anos, eu me entreguei ao ministério da palavra. Com 22 anos. Só fui concluir o chamado com 40 anos. Que eu fugi de Deus esse tempo todo. No final, não tinha mais como fugir. Eu trabalhava na Enersul, tinha sido promovido, estava trabalhando numa sala com ar-condicionado. Eu entrava na sala e não conseguia trabalhar, Gabriel. Me dava uma angústia, um desespero, sabe? Aquela coisa horrível.
um aperto no peito, assim, tinha que ir no banheiro, baixar a tampa do vaso, sentar e chorar bastante. Aí eu voltava para a sala e voltava a trabalhar. Mas isso foi um período muito curto da minha vida, porque a Milka não tinha chamado para o ministério. E num culto de missões, a missionária Esther Ergues, saudosa Esther Ergues, não sei se alguém conheceu ela aqui, uma missionária de nome no meio batista, uma mulher muito usada, ungida por Deus, pregou, fez o apelo. Quando eu vi a dona Milka, estava lá na frente. Quando a Milka voltou para o banco, sentou do meu lado, ela falou assim: vamos para Dourados fazer o seminário? Eu falei, vamos embora. No outro dia, isso foi no domingo, na segunda-feira, eu não fui para o setor de trabalho, eu fui direto para o departamento pessoal e pedi as fotos. A família me chamou de doido, louco. Você é louco. Por isso, eu digo para você, Deus precisa de você. Deus não depende de você para fazer a obra. Se você não fizer a sua parte, Ele vai levantar outra pessoa para fazer. Mas Ele precisa de nós. Ele precisa da igreja aqui. O que mantém o equilíbrio do mundo é a igreja. O que você é aqui? Que a palavra diz lá em Mateus, capítulo 5. Você é o sal e você é a luz. Para que serve a luz? Para clarear, para banir as trevas. Não é isso? Aonde tem treva, você chega, coloca a luz, as trevas vão embora, elas fogem, somem. E o sal? Para que serve o sal? Dá sabor e preservar. Duas funções. Dá sabor e preservar. Então, Deus precisa ou não precisa de você? Agora eu vou fazer a pergunta: Deus precisa de você? Precisa. Isso já mudou, né? Às vezes nós pensamos assim. Quer ver outra coisa? A gente nos coloca debaixo dos pés de Satanás. Ah, pastor, eu nunca fiz isso. Foi assim. Você olha no espelho e fala: eu sou burro, eu sou não sei o quê, eu sou ignorante, eu sou... Sabe? Você começa a colocar você onde? Debaixo do pé de coisa ruim. O coisa ruim fica falando para você: é isso mesmo, você não é nada, você não consegue nada, você não vai em lugar nenhum porque você é isso. Começa a colocar, você já está se colocando debaixo dos pés dele. Ele só vai acelerar o processo, erguer um pouquinho mais o pé para você acabar de entrar dentro, de baixo, porque essa é a função dele, não é isso? O que João 10:10 fala? Jesus, o próprio Jesus dizendo: eu vim para matar, Satanás, eu vim para trazer vida e vida com abundância, mas Satanás veio para matar, roubar e... Aí você pega e fala: eu vou entrar debaixo dos pés dele. E ele não tem dó não. Na hora que você estiver debaixo dos pés dele, ele vai começar a te apertar. E vai começar a te esmagar. Até ver o seu fim. Até ver o seu fim. Então, tem muitas pessoas se colocando, se posicionando. Eu não consigo nada. Eu não sou nada. Eu não faço, eu não sei. E fica aí. Mas Deus precisa de você. Isaías 55, verso 11. Me ajuda aí. Pega a Bíblia aí, velho. Vamos trabalhar um pouquinho aqui. Posso gastar mais uns minutos aqui? Pode. Pega Isaías 55, 11. Pode ler quem tem. Assim será a minha palavra, que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz, e prosperará naquilo para que a enviei. O que foi ministrado aqui? Por todos os pastores, começando com o pastor Renato, pastor Marcos, pastor Luiz, pastor José Luiz, e eu esqueço o nome da Iana. O que foi ministrado aqui? Conexão com Cristo. A palavra, o tema, conexão.
Não foi a palavra que foi ministrada? Tem como a palavra você voltar vazio, seco daqui? Não, porque a palavra foi ministrada. Não é isso que a palavra está dizendo aí? A minha palavra não voltará, mas ela vai na direção do que se faz necessário. Então, Deus falou com você. Tudo que foi ministrado, como o pastor Claudio falou, é para você. Agora, tem uma coisa que tem que acontecer. Nós temos que ser e fazer. É as duas coisas que tem que acontecer. Vocês prestaram atenção quando o pastor Luiz falou isso aí? Você lembra que o pastor Luiz ministrou isso aí? Do ser e fazer? Você lembra? Ou passou muito batido? Ele falou rapidão. O ser e fazer. Ele ministrou isso aí. Ontem eu estava sentado na cama e veio. Vou falar, peraí, fala do ser e fazer. Porque o ser vem antes do fazer. Se você não ser, você não vai fazer. É a lógica da coisa, né? Você vai ser um engenheiro sem ser? Não, primeiro você tem que ser para depois você fazer a função ou exercer a função da qual você se preparou. Mas você tem que primeiro ser. E o nosso chamado primeiro é para ser, para depois fazer. Eu lembro que quando eu fui para Centenário, eu vinha de uma igreja bem tradicional, Batista do Planalto, bem tradicional. E eu cheguei na Centenário do Povo, era um repleplé só. Irmão falando em língua e dando glória a Deus. E olha, coisa linda de se ver. E eu falei, que é isso? Primeiro, é um susto, né? Você assusta. Você não está acostumado com aquilo ali. Depois, brotou em mim um desejo de ter aquilo ali, ser aquilo ali. Ver aqueles irmãos orando e chorando na presença de Deus, e, né? Caindo na presença de Deus, jogando o rosto em pó na presença de Deus. E eu lá seco nas vigílias lá, durão, uma estátua. Falei, não, eu quero mudar, eu quero ser uma coisa assim. Aí cheguei na irmã Carmen, tá? Eu não sei se vocês, eu acho que o Galdilei conhece ela. Irmã Carmen, uma mulher de Deus, ungida de Deus. O Lucas também conhece, né? Então nós somos bastante amigos. Eu cheguei nela e falei assim, irmã Carmen, o que eu faço para ser igual a vocês aí? Ela falou assim, começa a ler a Bíblia e orar. Mas como ler a Bíblia? Começa a ler a Bíblia. Escolhe um livro e vai lendo. Terminou aquele, lê outro e eu comecei. O serviço, o tempo que eu tinha lendo a Bíblia e orando. Eu estava trabalhando na Enersul. Eu trabalhava na Enersul, na rua, e eu andando e orando. E ela falou outra coisa também. Depois, faz jejum. Agora começa a fazer jejum. Eu trabalhava o dia inteiro na rua, só na água. Para não desidratar, só água. Começava de manhã e até o final do serviço, né? Só na água. Aí teve uma vigília na igreja. Nós começou a vigília, o louvor. Aí o primeiro período de oração, ela falou assim, olha, fica à vontade, conversa com Deus, entrega a sua vida para Deus agora, o seu propósito está em você e Deus. E eu ajoelhei, ela chegou onde eu estava, colocou a mão no meu ombro, eu ajoelhado, ela falou assim, não peça nada, só dê glória a Deus. E eu fiquei, glória a Deus, 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 e aquilo foi aumentando, glória a Deus, comecei a passar um pouco, comecei a falar em línguas. Fiquei a vigília toda, e a vigília começava às 10 da noite, às 22. Naquele momento, eu não parei de falar em língua. A vigília terminava às 6 da manhã, com um café da manhã. Tomei o café da manhã, fui para a Enersul trabalhar, falando em língua. Não parava, a língua, eu não controlava a língua pulava dentro da minha boca. E eu tentava parar, não conseguia parar. Eu fui começar a falar em língua. Aí foi até engraçado.
que eu estava na época, naquele dia, entregando um talão de luz. Quando eu ia entregar e falar Enersul, eu não falava Enersul, eu falava em língua. A pessoa fazia assim, eu falava, é doido, é árabe, sei lá o que esse cara é. Eu fiquei até às 16 horas falando em língua. Eu cheguei em casa, nós morávamos no fundo da casa da minha mãe, tinha uma área, eu deitei na rede, eu não lembro se eu almocei, eu sei que eu deitei naquela rede e continuei. Quando eu terminei, tudo doía, sabe? Meu peito doía, era um esforço, era diferente, não dá para explicar para vocês. Mas Deus desce com o céu sobre nós quando nós desejamos. É o ser. Quando você se posiciona para Deus. Então, o ser é um verbo que expressa um estado permanente. Não é coisa passageira. Aí eu vejo pessoas dizendo, você é crente? Eu sou. Um dia é um crente fervoroso, outro. E a palavra diz, por não ser quente e nem frio, vomitar-te-ei da minha boca. É as cartas. A carta aqui, as 7 cartas da igreja da Ásia, foi um mover, um trabalhar, um quebrar. É o que aconteceu conosco aqui, né? No conectar com Deus. Foi um quebrar, foi um ministrar de Deus, porque Deus quer que sejamos sempre. Deus quer, o ser também reflete uma identidade. Quem você é? Serva do Deus vivo. É uma identidade. Você muda a identidade de lugar para lugar? Não. Você é brasileiro, você vai para os Estados Unidos, você vai deixar de ser brasileiro? Não, você não muda a sua identidade é permanente. Ela não pode mudar. Você pode ter até outra identidade, outra nacionalidade, mas você não perde o estado original. Então Deus quer trabalhar isso na vida da igreja, porque Ele tem muito mais para fazer do que Ele já fez até hoje através da igreja. Quando a gente vai lá para Jeremias 33:6, que a palavra diz, clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. O baixar do céu, quando nós resolvemos ser inteiro em Deus, o céu baixa sobre nós, e aquilo que eu nunca vi, nunca percebi, nunca experimentei, ele começa a vir para mim, ele começa a chegar a mim, porque agora eu sou verdadeiro dentro dele. E o fazer, eu anotei aqui, o fazer é produzir através de uma determinada ação. O que é fazer? É produzir através de uma determinada ação. Foi o que foi ministrado aqui, né? O galho, a parábola da videira. O galho que não está em mim tem que ser cortado. Aí o Luiz explicou: o cortar não é o abandonar de Deus, o deixar de Deus, o lançar fora de Deus, mas é levantar, curar. Vamos trazer essa palavra, curar, né? Para que ela seja frutífera novamente, ou produtiva, né? Eficaz, sei lá, não, você pode colocar aí. Aí eu lembro da figueira que o produtor, o dono mandou cortar, né? Aí o produtor lá, o que cuidava, falou: não, dá mais um tempo, deixa eu adubar ela, cuidar dela, tratar. No próximo ano, quando o senhor vir aqui e ela não tiver produzido, aí eu corto. Mas ele deu uma outra oportunidade para que aquela figueira produzisse frutos. E é isso que Deus tem feito dia a dia conosco. Ele tem nos dado oportunidade, nos levantado, né? Aí vem uma palavra, vem outras, aí eu chamo essa palavra, a Bíblia toda, de um contexto, um conteúdo dela toda, de advertência e exigência. Você pega a palavra de Gênesis até Apocalipse, o conteúdo dela é exigências
e advertência. Sim ou não? Toda a Bíblia. Quer ver um exemplo? Hebreus 12:14. E depois outro pega para mim, 1 Pedro 15:16. Hebreus 12:14 e 1 Pedro 15:16. Quem tem Hebreus pode ler. Procure ter paz com todos e se esforcem para viver uma vida completamente dedicada ao Senhor, pois sem isso ninguém viverá. Na minha tradição, é bem mais. Essa é a linguagem de hoje, né? Sua, né? Na minha, que é a linguagem de antigo, de velho, diz assim: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém Verá Deus. Aí tem uma advertência, não é isso? Mas também tem uma exigência. Então a palavra, toda a Bíblia, ela traz, mesmo nos seus contextos históricos, ela traz advertência, ela traz exigência. Né? Deus falando para o povo que saiu do Egito, e um dos exemplos é Deuteronômio capítulo 28, do verso 1 ao 14. Vocês querem serem bênção? Vocês querem ser produtivo na vida de vocês, em todas as áreas da vida de vocês? Seja ligado em mim. Ou em outras palavras, a palavra que nós usamos aqui, o conectar, não deixa de estar conectado em mim, porque a hora que vocês deixarem, vocês vão cair na maldição. Capítulo 28 de Deuteronômio, ele traz dois lados, bênção e maldição. Do 1 ao 14, bênção. Do restante do verso, do capítulo, é maldição. Então Deus coloca para eles, olha, é uma advertência, mas também é uma exigência. Vocês querem ser abençoados, vocês têm que cumprir a risco esse sistema de vida que eu propus para vocês, porque senão não há bênção para vocês. Aí fala, onde você pôr a mão é abençoado, onde você colocar as plantas dos pés é bênção, né? O seu serviço, ele usa o ofício comum da época lá, né? A amassadeira, né? Onde a sua amassadeira vai produzir bênção. Gente, toda a palavra, Deus é um Deus zeloso. Isso não é porque Ele quer seu mal, não é um Deus carrasco. Ele quer que você seja mais e cada vez mais cheio da unção do Espírito Santo. E essa é a função dele aqui, é te trazer, é te alicerçar, né? Quer ver outro ponto aí? Mateus capítulo 7, também outro verso que foi citado aqui. Mateus capítulo 7, verso 24. Foi usado aqui também na mensagem que nós ouvimos aqui. Depois vamos lá para fechando com 1 Pedro. Pode ler aí, se eu tenho. Mateus 7, 24. 1 Pedro 1 Pedro, depois capítulo 1, verso 15 e 16. Primeiro é Mateus 7, 24. Todo aquele, pois, que escuta as minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Então, eu tenho que ouvir e praticar, eu tenho que ser e fazer. Mas o que significa ser prudente? Quem pode me responder? O que é ser prudente? Cuidadoso. O que mais? Falando aí. Fulano é tão prudente. O que ele é? Cauteloso. Obediente. Organizado. O que mais? É tudo isso. Mas o principal que eu acho, isso aí é o pastor Ari, o achismo do pastor Ari, prudente é aquele que foge do perigo. Se você pegar o dicionário, ele vai trazer lá, o que é prudente? Aquele que foge do perigo.
aquele que foge do perigo. Aí em outros dicionários você vai achar aquele que discerne o certo do errado, o bom do mal. Isso é ser prudente. Olha que diferença faz, né? Você foge do mal. Aí Jesus, o que Jesus quis? Com Mateus 10:10, que nós fôssemos prudentes. Quando ele apresenta a identidade de Satanás para nós, ele está dizendo, olha, seja prudente, não se coloque em perigo. Porque ele veio para matar, roubar e destruir. Se você sabe que tem morte do outro lado, você vai passar para lá? Não. Agora o ponto é que a igreja deixou de ser prudente. Está se envolto com o mundo. A palavra diz que aqueles que têm parte com o mundo não têm parte com Deus. Não estar conectado com Deus é viver à mercê do perigo. É não ser prudente. Né? Se tem parte com o mundo, não tem parte comigo, diz o Senhor. Sem santificação, vocês não vão entrar no céu. Agora fechando com 1 Pedro 15:16. Mas, como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Porquanto escrito está, sede santos, porque eu sou santo. Ô glória! Não dá vontade de dar um glória aí não? Eita Deus bom! Ô glória! Gente, sem santidade vai entrar no céu? Não. O que é isso? É uma exigência, mas também é uma É Deus falando, é Deus mostrando quem você é Deus dizendo, olha, eu preciso de você, mas eu preciso de você de uma forma diferente da qual você tem costume de viver. Eu quero você totalmente diferente, eu quero você vazio de tudo que te tem enchido, que não é meu. Esvazia lá de tudo que não é meu e vem para mim, né? O Galdler citou o oleiro, né? Vai lá, Jeremias, lá no oleiro, dá uma olhada lá, o que eu vou fazer com o povo de Israel? Aí o que é o primeiro processo? Quando ele chega lá no oleiro, o cara fazendo um vaso bonitinho, né? Trabalhando, lindo o vaso, de repente, quebra tudo, né? A massa. Aparentemente estava destruído, né? Mas havia uma matéria-prima, não havia? O barro ainda estava lá, havia matéria-prima. E havia alguém profissional para reconstruir. E ela tem que ser profissional para fazer. E Jesus é profissional. O Espírito Santo é profissional. Os dois estavam lá quando Deus pegou a argila, o barro lá que foi feito nós. Eles estavam lá ajudando, a mão deles estava lá também, moldando e fazendo esse vaso que você é hoje, vaso lindo no altar do Senhor, né? Para ser cheio da glória, da unção do Espírito Santo, porque você é um vaso lindo, feito pela mão de Deus, para ser cheio da unção do Espírito Santo, para um bom fim. Não é para um mau fim não, para um bom fim, para um bom propósito. É isso que Deus está fazendo. Então depois o oleiro pega e faz de novo um vaso lindo, perfeito, maravilhoso aos olhos. E foi acontecendo com o povo de Israel. 70 anos no cativeiro para aprender, mas sendo amassado para voltar a ser o vaso proposto por Deus. Eu vou ser o seu Deus e vocês vão ser o meu povo. Não é isso que Deus falou para o povo de Israel? Eu vou ser o Deus de vocês e vocês vão ser meu, o meu povo escolhido, os meus escolhidos. E Deus tem falado isso para nós. Nas mensagens que nós temos ouvido, você é meu, você é minha. Eu escolhi, ainda no ventre da sua mãe, eu já tinha te escolhido. Olha como que você é precioso, olha como que você é importante no reino de Deus, no propósito de Deus, na direção de Deus. Então nós somos assim, o que nós temos que tomar é a atitude de ser e fazer, né?
Aí no fazer entra o primeiro fazer a vontade de Deus e não a minha, e depois fazer a vontade de Deus dentro do seu propósito de reino. Então não podemos deixar de ser. Aonde você estiver, você é santo. E aonde você estiver, você vai levar a santidade. Amém. Você é santo. E você, aquele lugar que você pisa, é santo. Lembra lá de Moisés na sarça ardente? Josué aconteceu a mesma coisa também. Tira a sandália dos seus pés, porque o lugar que pisa é santo. Então aonde você vai, se não é santo, passa a ser santo, porque você vai pisar e ali vai tornar santo. Não esqueça disso, é o sim em Deus. E você foi chamado para ser em Deus. Não uma pequena coisa, uma grande coisa dentro do reino de Deus. Então Deus precisa de você. Esqueça disso, que Deus não precisa de você. Deus precisa de você. Deus necessita de você. Deus precisa de você completo, corpo, alma e espírito no altar dele. Deus precisa de você, porque a obra só é realizada através de você. Se nós, a igreja, sair daqui, vai ter salvação? Tem salvação ou não? Se Deus tirar a igreja hoje, vai ter salvação? Acabou a salvação, porque não vai ter quem pregue. A pregação, a salvação é através da palavra, mediante o Espírito Santo, porque ele que convence o homem dos seus pecados. Mas ele precisa que eu fale, ele precisa da minha boca, ele precisa dos meus pés, ele precisa das minhas mãos, ele precisa dos meus olhos. Ou seja, ele precisa de mim por inteiro. Agora, pronto, para encerrar. Agora é para encerrar mesmo. Às vezes nós estamos chegados diante de Deus por parte, né? Metade. Ó, Senhor, eu vou te dar 50%, tá? Só 50%. É seu. Aí o senhor usa, pode fazer o que você quiser. Mas 50% é meu. Eu domino aqui. O senhor não dá palpite nos 50% que é meu. Eu não vou dar muito palpite no seu, mas no meu o senhor também não dá muito palpite, não. Às vezes nós temos chegado assim, Deus. E muitos, nem 50%. Dá 5%, 2%, 3%. Continua ligado? Continua ligado. Mas sem a força para exercer a função do qual ele foi chamado. É isso. Não tem força, né? Todo o poder foi me dado. Não foi isso que Jesus falou? Depois, esse poder que foi dado a ele, ele repassou para quem? Ele levou embora o poder quando ele subiu? Não, ele deixou o poder aqui para nós. Se eu não me engano, é Marcos 16, né? Que fala, vocês vão expulsar demônios, vocês vão pôr a mão nos enfermos, eles vão ser curados. Se eu não me engano, é Marcos 16. Né? Porque todo o poder que foi me dado, eu vou dar para vocês agora. E vocês vão fazer as mesmas obras, ou melhor, maior ainda do que eu fiz, ou mais ainda do que eu fiz, se vocês ser na minha presença e fazer o que eu estou determinando na minha palavra. E olha que Jesus não fez qualquer coisa não, hein? João fala lá no final do livro que se fosse escrever tudo que ele fez, não tinha livros que... Agora ele fala o que nós vamos fazer. A igreja dele, lavada e remida pelo seu sangue, iria fazer coisa maior. Por que não está acontecendo? As coisas grandes no mundo através da igreja. Porque nós deixamos de ser e fazer. Simples assim, né? Não tem muito meio termo, não. Nós deixamos de ser e fazer. Perdemos aquele desejo de ser impactado pelo Espírito Santo. Ah, vamos orar, tem vigília. Vigília
foi lá pro passado, né? Isso aí é coisa do pastor Gaudilei, fica fazendo vigília. Para quê? Fazer vigília, ficar a noite toda orando? Para que ler a Bíblia? Fala em ler a Bíblia, quem está lendo a Bíblia aqui esse ano? Quem começou a ler a Bíblia? Toda. Fala, não, eu fiz um propósito, vou ler a Bíblia toda. Amém, glória a Deus. Tem outro que levantou a mão ali. Ninguém mais? Glória a Deus. Gente, você fez lógico, quem está fazendo regime às vezes faz um propósito de não comer, né? Comer menos, né? Mas na palavra de Deus a gente não pode fazer isso pro regime, não. Tem que comer, mas muito mesmo. Porque o que nos alimenta espiritualmente é a palavra. Por isso que Jesus disse, eu sou o pão que desceu do céu. O que significa isso? Por que ele falou que ele era o pão para os judeus lá? Porque o pão eu acho que até hoje é o principal alimento dos judeus. Se fosse para nós, se fosse Jesus viesse aqui para nós, ele diria para nós aqui, eu sou o arroz que desceu do céu, né? Que é o principal alimento nosso, não é arroz e feijão? Eu sou arroz e feijão que desceu do céu. É o principal alimento, você não pode ficar sem, né? A carne. Porque se você ficar sem comer, o que vai acontecer? Você vai ficar fraco. Ou se você comer menos vitamina, você fica fraco. Aí qualquer coisinha você cai. Não é isso? Espiritualmente, a mesma coisa. O espírito sem alimento, que é a palavra, a oração, o jejum, que é o preparo para fortificar o Espírito Santo, se nós largarmos, ele fica fraco. E o inimigo vem e derrota. Na fraqueza, nós não conseguimos vencer nada, ninguém. Às vezes nem nós mesmos, né? Na fraqueza a gente consegue nos vencer. Então, queridos, alimentos de Deus. Eu fui pregar numa igreja no ano passado, retrasado. O tema era mais ou menos a espiritualidade. E eu fiz falei, quem está lendo a Bíblia, levanta a mão. Poucos levantaram a mão. Quem lê a Bíblia e não entende? Um monte levantou a mão. Aí eu disse, quem não está conseguindo ler a Bíblia? Eu pego na Bíblia, dá uma preguiça, dá um sono, dá um desânimo, eu não consigo ler. Levanta a mão. Quase todo o restante levantou a mão. Eu não consigo ler a Bíblia, eu não estou lendo a Bíblia. Eu leio a Bíblia e não entendo. Aí eu pedi para vir na frente, aqueles que estavam nessa situação. Veio todo mundo para frente. Gente, isso é muito sério, isso é preocupante. O que mantém a luz acesa, a chama do Espírito Santo na nossa vida e a nossa santificação, da qual nós não vamos ver Deus se não tivermos, é a palavra. Então, eu quero fazer a obra, eu quero estar conectado, mas se você não começar pela palavra, você não vai estar conectado em Deus. Ou se ficar conectado, é sem força, sem ser o que você tinha que ser na exigência de Deus. Então, atenta para isso aí, essas palavras, não esqueça, guarde aí, né? Eu sei que vocês notaram na tábua do coração de vocês, dá uma olhada depois, né? Não vi ninguém, um pouco se escrevendo, mas olha lá para dentro de vocês, se você não lembrar, pede para o Espírito Santo, vai lembrar, foi falado lá, lembra no nome dos pastores, o pastor Renato falou, o pastor Luiz, o pastor José Luiz, a irmã, que eu esqueci já de novo o nome dela, Eliana, falou, me faz lembrar, Senhor, me traz em memória, porque eu quero praticar. Eu não quero ser aquele que foi no retiro, que ficou só como ouvinte. Eu quero praticar agora. E vocês vão ver a diferença que Deus vai fazer na vida de vocês, na família de vocês e no ministério de vocês, na igreja onde vocês
serve a Deus, no corpo onde você serve a Deus. Deus abençoe você. Foi um prazer monstruoso estar aqui com você. Foi bom demais estar aqui nesses dias. Foi gostoso. Esse tempo que eu passei com vocês, conheci pessoas novas e revi aqueles que já tinha conheci no retiro passado. Mas olha, a suma de tudo é que foi um prazer muito grande estar aqui com vocês. Muito obrigado, Douglas, obrigado, igreja, pelo convite, pela parceria. Só endosso que o Ari falou para mim, foi muito bom a comunhão com todos vocês, Igreja Batista da Vila Carlota, para a gente sentir a família, né? Unidos uns com os outros. Obrigado, Ari, Deus usou poderosamente você nessa manhã. Eu quero encerrar ungindo aqueles jovens que sentem que precisam quebrar alguma coisinha no coração, alguma situação. Então, óleo ungido, a gente jejua para ungir o óleo. O que tem no óleo, pastor? Oração e palavra. Versículos da palavra de Deus. Então, quando esse óleo toca em você, tem mais ou menos 200 versículos que tocam na sua vida ao mesmo tempo. Você entende o que é isso? Palavra. A palavra de Deus é a espada do Espírito. Então, aqui tem Salmos, aqui tem Isaías 54:17, que diz: toda ferramenta forjada contra ti não prosperará. Toda língua que se levantar contra ti em juízo será condenada. Essa é a herança daqueles que servem ao Senhor. Enfim, vários versículos aqui. Eu quero ungir você, né? Então você que tem alguma dificuldade, às vezes tem um jovem que está no culto, coração apertado, ou começa a ouvir a palavra, dá vontade de sair. Isso não é bom, né? Então, se você quiser, vem aqui à frente. Eu quero ungir você.